E nós vamos falar agora com vocês sobre os números da Covid nas principais cidades aqui da nossa região e entender essa situação em cada localidade. Antes da gente entrar na região, só aqui os dados do último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Nesta segunda-feira, Minas Gerais tem 28.918 casos confirmados de Covid-19, quase 30 mil casos. São 688 mortes, gente. 688 pessoas perderam a vida porque foram infectadas com o novo coronavírus. O número de casos recuperados aqui também deu um salto, são 17.040 pessoas consideradas recuperadas da Covid-19 pela Secretaria Estadual de Saúde. Como nós falamos com vocês, nós estamos aqui na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Na área de cobertura, vocês estão aí nos assistindo aqui na TV Alterosa, são 137 municípios que estão nessas duas mesorregiões, a Zona da Mata e o Campo das Vertentes. A maioria desses municípios na região sudeste de Minas Gerais, região que desperta a atenção ali, a preocupação por conta dos números. Na nossa região, gente, tem mais de 2 milhões de habitantes, como você está vendo na tela, e aí a gente tem uma repartição entre municípios que já têm casos de Covid e municípios que não têm. A grande maioria, mais de 70% dos municípios têm casos de Covid, são 99 municípios que têm positivos de coronavírus e 38 ainda não. A última cidade que registrou casos recentes é Cipotânia que fica no Campo das Vertentes. Até então não tinha casos. No boletim desse último domingo, a Prefeitura confirmou o primeiro caso na cidade. Você já viu o panorama da nossa região? Vamos agora nos números de casos confirmados nas principais cidades da nossa região. Aqui estão os municípios mais populosos e também os municípios com maior incidência de casos positivos. E esses municípios, além da sua população, eles também são municípios polo, que atendem a maioria dos infectados e doentes das cidades das suas micro e macro regiões também. Por isso é uma atenção muito importante que esses municípios têm que ter. Na tela aí com você, Juiz de Fora é a cidade da nossa região com mais casos, são 1.258 casos confirmados, seguido de Muriaé, que nós conversamos com o prefeito na abertura do jornal, você acompanhou aqui com a gente, 469 casos confirmados lá. Barbacena tem 324, você acompanha na tela os números aí das principais cidades aqui da nossa região. Esse é o total de pessoas que testaram positivo para a Covid nessas cidades. A gente tem um outro dado aqui, que são os números de quem ainda está ativo. São pessoas que ainda estão contaminadas nessas cidades. Esse é um acompanhamento de mais de 2 meses que nós fazemos aqui junto às prefeituras das regiões. Várias pessoas se recuperaram e aí a gente percebe uma mudança dos números. Juiz de Fora continua sendo a cidade, nesse caso, com mais pessoas ativas com coronavírus, 591, seguido de Muriaé com 235, e depois a gente vê uma redução nas outras cidades. E eu vou te explicar por quê, por que tem essa redução, essa redução nas outras cidades, você vai acompanhar na próxima tela comigo aqui. A gente percebe que Barbacena, que era uma das cidades que tinham mais casos, e Carangola também, tem, neste momento, olha só, Barbacena tinha 324, tem 13 pessoas com coronavírus na cidade. Carangola com 122, agora com 9 casos. Você está vendo ali esse cenário dos ativos. Isso acontece por quê? Porque em alguns lugares tem um maior índice de curados. Aí nós temos agora os números dos absolutos. Você vai acompanhar na próxima tela o destaque aí para aquelas cidades que ainda assim, mesmo com recuperados, mantêm um número grande de ativos. Juiz de Fora, Muriaé, Leopoldina e São João del Rei. O número de ativos ele é extraído quando a gente tira dos positivos aquelas pessoas que já são consideradas curadas. Você vai ver na próxima tela agora um retrato desses números aqui. Aqui são os curados por esses municípios. Juiz de Fora tem um asterisco porque o município não faz esse levantamento, a gente extrai esses dados do boletim epidemiológico estadual. Seguindo aqui, nós temos um total de curados de 235 em Muriaé, 311 em Barbacena, você vê aí o total de cada cidade. A gente olha assim, fica animado, Poxa, quase 700 pessoas curadas em Juiz de Fora, 235 em Muriaé, é um número bom de curados, Mas a gente tem que ter uma consciência ao avaliar essas informações, porque tem cidades que têm um número alto de curados, porque teve um número grande também de infectados. Então a gente tem que olhar esses números com bastante cautela para poder entender se esse número de curados tem impacto na gestão do vírus na cidade, na circulação do vírus da cidade. Você vai ver no destaque que nós fizemos agora na próxima tela, para você que está comigo aqui, Juiz de Fora e Muriaé são esses casos. São cidades com número alto de recuperados, Juiz de Fora com 667, Muriaé com 235, mas porque tem um alto número de curados também.
Um dado a ser comemorado é esse destaque que você vai ver agora comigo na próxima tela, onde nós temos altos números de curados, né, mas um número de curados muito perto do total de infectados. Você vê aqui Barbacena com 311 curados, são 324 infectados, só tem 13 pessoas com vírus ativo atualmente na cidade, segundo as informações da Prefeitura, e Carangola também na mesma linha. Esses sim são dados de curados a serem comemorados, porque representa, né, uma quase totalidade de pessoas curadas nessas cidades. Aí isso acontece por conta dos índices de crescimento, que também é um outro dado que a gente avalia aqui. Você vai ver, você tem aí o percentual de crescimento em relação à última semana, porque cada município cresceu em relação proporcional. A gente tem Juiz de Fora com 44% de crescimento, Muriaé com 43%, mas aí algumas prefeituras começam a chamar a atenção de forma negativa por conta desse crescimento. Na próxima tela você vai ver os municípios que mais cresceram. A gente fez um destaque aqui, você está vendo 74%. Leopoldina teve de crescimento da semana anterior, de um domingo a outro, de domingo retrasado para o domingo passado, se comparando os dados como divulgados pela Prefeitura. São João del Rei também teve um crescimento muito grande da última semana para cá. Ponte Nova cresceu 68%, apesar do número total não ser um número tão alto quanto das outras cidades, mas é uma cidade que mantinha números baixos até então e na última semana teve um aumento considerável de casos, chamando a atenção pelo percentual, e as cidades com o maior número de positivos da nossa região, Juiz de Fora e Muriaé, continuam crescendo, como você viu ali. Juiz de Fora cresceu 44% só na última semana e Muriaé cresceu 43%. Um outro número que essas cidades, elas infelizmente aumentam também é da quantidade de óbitos. Você vai acompanhar no quadro agora o total de óbitos das cidades dessas regiões. Juiz de Fora é o município com mais mortes pela Covid, são 47 no total, seguida de Muriaé com 17. Ali a gente tem uma variação na ordem de acordo com o município. E eu vou destacar agora aquelas cidades com óbitos recentes. Você vai ver na próxima tela aquelas cidades com óbitos recentes, né? Você vê Juiz de Fora de um total de 47. 2 mortes foram registradas desde sexta-feira, no nosso último informe regional. Em Leopoldina, também mais 2 mortes registradas, totalizando 6. São João del Rei também mais 2, totalizando 5. Em Além Paraíba, tivemos, infelizmente, também mais 2 mortes, 5 mortes lá no total. E Ponte Nova teve a sua primeira morte registrada. Essas são as movimentações no quadro de óbitos, infelizmente, nessas regiões que são as mais populosas, também as regiões com maior número de casos. E nós destacamos essas regiões aqui por conta da importância que elas têm nas suas micro-regiões. São regiões que são sede das suas áreas regionais de saúde, que acolhem não só os seus munícipes, os moradores da cidade, mas também os moradores das cidades vizinhas que vão até essas cidades polos serem tratados da Covid-19. Além dessa preocupação com a infraestrutura de saúde para poder acolher munícipes e moradores de cidades vizinhas que vão até essas cidades, tem também um cuidado com a circulação. Se a gente está vendo Muriaé, Juiz de Fora, Leopoldina, São João del Rei com altos índices de crescimento do coronavírus na última semana, tem que se pensar também que muitas pessoas de cidades vizinhas vão até esses municípios para trabalhar, para consultas médicas que não tenham relação com a Covid-19 e outros compromissos, por serem cidades polo. E é polo não só na saúde, mas também polo econômico das suas regiões. Esse foi o nosso balanço.